pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos começar mais uma aula aí nossa aí, né? Iremos falar sobre, como vocês podem observar aí a imagem, estaremos falando ainda sobre colonização, né? Iremos falar sobre colonização aqui por um bom tempo. Iremos ver alguns casos específicos que pode cair na sua prova. E por último, nós vamos observar o caso português e entrar então na tão esperada história do Brasil, beleza? Mas antes de entrarmos na história do Brasil, temos que falar sobre isso aqui. É a nossa continuação do nosso curso de História completo para concurso e vestibulares e pré-militar. Tudo bem? Você também do pré-militar, você fique tranquilo que isso aqui vai dar para você. Olha só, pessoal. Você vai falar do e-mail? Como que você adivinhou disso, né? Você deve ter uma bola de cristal aí do outro lado. Você tem uma bola de cristal porque você adivinhou que eu ia falar sobre isso, sobre o e-mail. O e-mail é historiacom1@outlook.com. Já que você decifrou que eu ia falar sobre o e-mail, agora eu quero que você fale o que eu vou falar agora, né? Eu quero que você tente adivinhar o que eu irei falar agora. No Facebook, nossa senhora, eu tenho medo de você, tá? Você é uma pessoa que tem forças sobrenaturais. E depois disso, não é possível que você adivinhe agora. Duas eu posso acreditar, mas 3 não. Vai falar sobre o seu celular, responder mensagem. Meu Deus, rapaz, cara, você é diferente, velho. Você é totalmente diferente. E pior ainda, você vai falar sobre Skype. Meu Deus do céu, eu não vou nem dar aula mais não. Eu vou dar aula mais não, porque você já adivinhou das coisas que eu ia falar do e-mail, historiacom1@outlook.com. Adivinhou que eu ia falar do Instuçado, do Facebook. Adivinhou também que eu ia falar do 3291650267, o celular para mensagem. E também adivinhou que eu ia falar sobre o Skype, História com P1. E você é um cara meio estranho, você é um cara muito estranho, porque você adivinhou que eu ia falar. Meu Deus do céu, eu tô com medo de vocês, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Já que você adivinhou, eu quero agora que você adivinhe. Agora o que nós iremos falar agora? Eu tô adivinhando aqui, professor, que você vai falar sobre colonização da América Espanhola. Oh, meu Deus do céu, como você adivinhou? Meu Deus do céu, você é o cara. Você é o cara mesmo. Então, já que você adivinhou que eu vou falar sobre isso, eu quero falar que nós iremos falar. Nossa senhora, que bonito, hein? Eu falei agora, hein? Sobre a conquista da América, colonização. Vamos falar primeiramente do caso espanhol, parte 1. Então, a partir daí nós teremos outras partes. Meu Deus do céu, gente. Você é um cara que você descobre as coisas muito fácil, meu Deus. Você deve ter alguma técnica para fazer isso. Você é um mágico, você é um mestre do ilusionismo, né? Porque você adivinhar essas coisas aí, todas aí, meu Deus do céu. Você é um cara muito espetacular. Tranquilo? Então, já que você adivinhou sobre tudo isso, nós iremos falar sobre o caso espanhol, parte 1. Olha só, pessoal, eu poderia aqui, no nosso curso aqui, dar um resumo geral do que foi a colonização espanhola na América. Mas, como vocês podem observar aqui, completo, nosso curso, nosso CHC, ele é completo. Curso de História completo. Então, eu não posso dar uma aula aqui de 10 minutinhos, de 6 minutinhos, falando aí sobre algumas coisinhas só, sendo que eu estou dando essa aula aqui para você fazer o seu concurso, fazer o seu vestibular, prestar o Enem. Então, você tem diferentes visões nessas provas, né? São diferentes organizadoras, diferentes bancas. Então, eu não posso fazer uma coisa muito resumida, já que isso aqui é mais resumido que eu posso fazer, né? Um resumido completo, né? Mas eu não posso fazer um resumido muito incompleto, né? Porque você vai ficar na dúvida do mesmo jeito quando eu estiver falando de leis novas,
quando eu estiver falando de encomenda, quando eu estiver falando sobre o pulo do gato, no caso das independências, por causa da divisão, né, da América Espanhola, os vice-reinos e tudo mais, capitulações, né? Então, você sabe tudo isso, mas você tem que saber algo a mais ainda, porque o organizador de sua prova, ele não quer as coisas mais decoreba, pessoal. Ele não quer, ele tá forçando ao máximo que você pense, né? Ele não está dando assim, quem chegou em 1492 na América? Letra A, Bill Gates. Não. Letra B, Pedro Alves Cabral. Não. Letra C, Cristóvão Buarque. Não. E letra D, Cristóvão Colombo. É esse mesmo. Ele não vai perguntar também, quando o pernilongo te morde, ele dá um calombo ou um quilombo, né? Então, você tome cuidado, porque o seu organizador de sua prova, ele está pedindo perguntas mais complexas, né? Não tão difíceis, mas que requer um nível de raciocínio bem complexo. Mas aí você está falando já sobre 6 minutos já, o relógio marcando 6h26, né? 6h27 agora. É claro que você não vai dar uma aula de 6 minutos, porque já perdeu tempo falando isso tudo aí. Claro que eu tenho que perder tempo falando isso tudo aí. Porque além do nosso curso de História completo para concurso vestibular e pré-militar, ser um curso teórico, mas também é um curso também que vai te ajudar a fazer a sua prova, a te dar os bizus para na hora que você estiver fazendo a sua prova, você não caia nas armadilhas do examinador. Beleza? Tudo bem? Então vamos continuar então. Vamos falar aí sobre o processo de colonização, né? Muito importante para a sua prova, importantíssimo para a sua prova. Estou procurando uma folha aqui, eu não sei onde eu pus a folha, mas se eu não achar a folha, tudo bem. Não sei onde eu pus a folha, mas vamos lá. Eu tenho umas coisinhas que eu tinha anotado, mas só que eu não achei a folha sumiu. A folha subiu. Mas tudo bem. Vamos lá então, pessoal. Quando eu estou falando de colonização, pessoal, eu tenho que tomar cuidado numa coisa, principalmente na colonização espanhola. Nós vamos observar que um período do tempo ela vai ser uma colonização em que a metrópole, a ideia dela é de não deixar a colônia ter autonomia. Isso nós já vimos na nossa última aula. Só que nós vamos observar que os colonos eles vão começar a ganhar mais autonomia. Eles não vão obedecer muito às regras da metrópole, né? E, consequentemente, a Espanha tem que retomar esse poder para suas mãos. Por quê? No primeiro momento, ela vai deixar mais largado a América Espanhola por causa que, no primeiro momento, você não está achando ainda ouro suficiente que desperte a curiosidade da Espanha de fazer uma fiscalização mais rigorosa. Então ela vai deixar deslanchado o negócio, deixar ao bel prazer os negócios correr, né? Então o que irá acontecer? No segundo momento, quando observas que você está encontrando mais quantidade de ouro e tudo mais, e prata, a Espanha vai começar a olhar com novos olhos. Eles vão observar assim, meu Deus, os colonos estão começando a criar autonomia. Nós temos que cortar a asinha desse pessoal. Então vamos criar mecanismos, vamos criar instituições para prevalecer os nossos ideais de metrópole. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero falar aqui, depois desse resuminho aí, que nós iremos abordar aqui no nosso curso, quando a gente estiver falando sobre caso espanhol. Primeira coisa, colonização, o negócio do chamado descobrimento, né? Esse descobrimento, entre aspas, aí não está por acaso. Como eu já falei para vocês na nossa última aula, que esse negócio que Colombo descobriu a América, isso já está muito mais do que superado
para os historiadores, para os pesquisadores, para os arqueólogos. Como que você está falando sobre isso? Você tem bola de cristal para falar sobre isso? Não, só você que tem a bola de cristal, porque você desvendou que eu ia falar sobre tudo aquilo antes. Mas eu tenho aqui que arqueólogos, pesquisadores, através de escavações em sítios arqueológicos, achados de peças antigas, né, de utensílios, desde lá da Idade da Pedra ainda, lá quando nós temos lá a famosa, o povo Clovis, né? Você observa, pessoal, que você tem resquícios de pessoas não oriundas da América na América, antes da chegada de Colombo. Como assim? Um cara chamado Liu Shan, um chinês, ele, em alguns documentos, entre até esses documentos, tem o suposto primeiro mapa do mundo, né? E nesse primeiro mapa do mundo, você observa que você tem o continente americano já delimitado, já não como é hoje, mas como eles achavam que seriam. Por causa desse navegador, ele já tinha chegado aqui na América, passando ali pelas Índias e tudo mais, chegando aqui na América. Nós temos outro chinês também, que saiu da China, mas em direção ao lado oposto, né? Chegando na América Central. Nós temos povos da Polinésia que chegaram aqui antes de Cristóvão Colombo, né? Outros, vocês devem ter ouvido falar, os vikings, né? Saíram lá da Escandinávia com seus barquinhos, né? E chegaram na Groenlândia. Você tem lá acampamentos vikings e outros relatos também que eles entraram para dentro da América do Norte por causa de achados como uma moeda antiga, entendeu? E entre outras coisas, pessoal. Então, esse caso do descobrimento da América por Cristóvão Colombo, porque ele ter saído e não, tipo assim, na mente, ainda não ter existido ainda fisicamente, nos ideais deles, o continente americano, né? Como Colombo irá chamar ele de índios, porque achou que tinha chegado nas Índias, né? Você vai observar que Colombo irá sair, né, para o mar, não à toa, né? Nós observamos que na nossa última aula, por causa do mercantilismo, aquelas coisas todas, por causa do fim da crise do sistema feudal e tudo mais, formação dos estados nacionais, beleza. Só que, para um cara sair nesse meio, nesse tempo, com lendas que existiam monstros marinhos que engoliam barcos inteiros, povos que eram monstros que iam matar todo mundo, ia comer a carne deles, lendas que a Terra era plana e chegava um dado momento que o oceano acabava num precipício, que os navios iam cair nesse precipício e tudo mais. Claro que tem esse medo, mas só que eles irão sair com alguma coisa, pelo menos com alguma coisa iluminando a sua cabeça, que eles vão encontrar alguma coisa mais na frente. Logo, observamos que eles podem ter contato, né, achados com esses escritos e tudo mais, com esses outros povos antes deles, para saber alguma coisa que eles estavam fazendo, né? Mas esse medo de entrar num mar desconhecido, até onde você não sabe ainda, era predominante na época. Mas depois dessa superação desse medo, Cristóvão Colombo, ele sai em agosto de 1492, né, com 3 embarcações, chamadas Santa Maria, Pinta e Ninha, né? E quando eles deparam a insatisfação aqui, eu quero dizer que a tripulação, depois de passado 2 meses navegando, a tripulação já está entediada com aquilo, só veio água, água, mais água, mais água.
e o pessoal já está doidinho para achar terra firme. Logo eles deparam com terra firme, ó, terra firme, que onde os índios daquela terra chamavam de Ganarim, né? Ganarani, né? É uma tribo semi-nômade, né, no Caribe, chamada de Araque, né? Você observa, pessoal, que eles vão chegar, então, no Caribe, em 12 de outubro de 1492. Eles saem em agosto e chegam em outubro de 92. Batizando essa ilha com um novo nome, de San Salvador. Tranquilo, pessoal? Mas o que nós temos que observar aqui, primeiramente, pessoal? É que Cristóvão Colombo, quando ele chega na América, na ideia dele, as Índias, cheguei às Índias, cheguei numa ilha que, se eu andar mais para frente, eu vou chegar na China, né? A ideia dele é chegar na China. A ideia dele era sair das rotas dos portugueses, que era contornar o continente africano e navegar para o oeste. Assim ele pensava que ia chegar nas Índias, né, na China. E ele chega nessa ilha e fala, se eu andar mais para frente, eu vou continuar chegando na tal das Índias. E dá o nome, primeiramente, do continente de Índias. Por isso que você olha, quando a gente falamos sobre Conselho das Índias Ocidentais, não é por acaso. Poderia ser Conselho das Américas, mas o nome, naquela época, quando Colombo chamou de Índia. Jurava que tinha que chegar na Índia, né? Ou nós vamos observar depois que Américo Vespúcio, ele vai observar que Colombo não chegou na Índia, né? Ele estava tendo uma ilusão. Mas o que nós vamos observar aqui primeiramente, pessoal? Ele vai viajar para o oeste em direção à Índia. Mas o que é o intuito disso tudo? O intuito é a busca do ouro, né? É chegar e acumular o ouro, né? Mas só que ele vai chegar nas Índias, né? Depois do aval dos reis católicos, né? Dessa determinação. Pode o Colombo, pode ir. Nós te damos ainda algumas prerrogativas que eu já falei para você no vídeo anterior. Como vice-rei, conquistador e tudo mais, almirante e tudo mais. Vai embora. E o cara chega, né? E vamos falar sobre essas expedições de Colombo. Essa primeira expedição que nós estamos falando agora. Ao chegar, né? Ele quer chegar na China, né? Ele quer chegar na China. Indo pelo oeste, como eu já falei para vocês, em busca do ouro. O intuito disso era a busca do ouro, mas a desculpa, como eu já falei para vocês, é levar também a civilização, ou seja, a fé, a cristandade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Mas só que nós observamos em algumas cartas deixadas por Colombo e cartas dirigidas ao rei, dirigidas ao Papa Alexandre VI, né? Você observa que a ideia dele era totalmente diferente dos reis. A ideia em si do que ele estava fazendo ali. Vai nas cartas mostrarem o outro lado de Cristóvão Colombo. Um lado mais religioso. O que eu quero dizer com religioso e cruzada? Colombo queria, na verdade, pessoal, ele tinha um fanatismo das cruzadas. O cara queria, de qualquer jeito, conquistar de novo Jerusalém. Ele não estava contente que Jerusalém estava tomada pelos infiéis. E o que irá acontecer? Logo, Colombo, a ideia dele de vir para essas expedições, né, para esse desbravamento e tudo mais, achar novas terras, é achar ouro, sim, achar ouro, mas o intuito dele não é de enriquecer, mas sim de, ao máximo, juntar ouro suficiente para que os reis possam juntar um exército em menos de 3 anos e assim marchar para Jerusalém para conquistar a Terra Santa.
Então nós observamos, pessoal, que Colombo é um cara muito religioso. A ideia dele, na verdade, não é enriquecer, mas sim a ideia de trazer ouro, e com esse ouro os reis possam montar um exército e caminhar, marchar para Jerusalém. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Esse espírito cruzadista dele é importante, né? Como eu falei para vocês. Só que quando Colombo chega, ele se vê um naturalista, né? Quando Colombo chega aqui, ele se vê um naturalista. Ele começa a reparar a paisagem e tudo mais. Ele começa a reparar os índios, os nativos da região, né? Porque eles andavam nus e trocavam objetos valiosos por coisas bobas, né? Coisas com muito valor trocavam com coisas que não tinham valor algum, né? Vou esperar um pouquinho, vou ligar o ventilador. Com isso, pessoal, não sei se vocês estão me escutando aí, né? Mas tem que me escutar. Você observa que eles vão trocar essas coisas fúteis, né? Essas coisas com valores por outras coisas que não têm valor nenhum, mas no intuito de alguma coisa. Colombo vai observar que essas pessoas, esses índios, são pessoas muito simples, né? Ele até acha nas suas ideias também que existia um paraíso, né? Onde Deus tinha reservado um paraíso, e esse paraíso ele tinha encontrado. Aonde esse paraíso? A América. Os índios, eles não tinham a noção de propriedade, ou seja, ele observou que os índios, eles pegavam as coisas e parecia que tudo era de todo mundo. E isso despertou também uma pulga atrás da orelha de Colombo, porque eles pegavam as coisas dos europeus, e os europeus, com aquela ideia de propriedade privada mesmo, viam que os índios eram ladrões. Mas o que nós observamos é também o ar de superioridade. Ou seja, quando os europeus chegam aqui, os índios ficam maravilhados, né? Colombo, na sua segunda expedição, traz um Feipen para poder fazer um relatório sobre o que ele vinha. Ele viu que os índios não idolatravam nenhum tipo de coisa, não tinham uma religião determinada e via nos europeus como fossem pessoas divinas. Só que, infelizmente, eles estavam cometendo um grande erro, porque todo lado você tinha documentos canônicos, informações religiosas indígenas, só que eles não sabiam. Mas você observa aqui que esse ar de superioridade europeia se dá mais no caso que eles não tinham nada, nenhuma técnica moderna que os europeus já tinham, né? Eles viam eles como pessoas primitivas, mas não assemelhavam, pessoal, como animais. Não assemelhavam, Cristóvão Colombo não assemelhavam os índios, né, como os indígenas, como animais, mas sim como pessoas normais, pessoas naturais, como se tivessem do mesmo jeito como que eles nasceram, eles viviam. Tranquilo, pessoal? Beleza? E essa superioridade, num dado momento, Colombo se vê uma pequena minoria, e nisso você já transforma numa atitude de coragem. Ou seja, Colombo dizia que 1 para 100, o que eu quero dizer com isso? Só precisava de um espanhol para afugentar 100 indígenas, né? Tranquilo? Esse ar de superioridade já se tem já. Tranquilo? Então a ideia que se tem é de índios bons. Vamos observar que em nenhum momento vai haver confronto entre indígenas e os conquistadores? Sim, haverá. Em alguns casos, pessoal, você vai observar que tribos vão combater os espanhóis, tribos vão aliar a espanhóis, para quê? Para que tentar salvar o seu pescoço. Por quê? Se a tribo se aliar aos espanhóis, aos conquistadores, ela consegue continuar com sua cultura. Caso não,
ela vai bater de frente com os conquistadores e claro que elas vão sair mais prejudicadas, beleza? Aí nós temos as primeiras lutas que nós vamos observar mais na frente contra uma tribo chamada Caraíbas, né? Eles eram excelentes arqueiros, só que infelizmente não davam contra as armas de fogo dos espanhóis, beleza? Já na primeira expedição, pessoal, você já tem a ideia de escravizar os índios, só que ela é muito tímida ainda. Ela se define mais ainda, a ideia de escravizar, mais na segunda expedição. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? O que nós vamos observar aqui também, pessoal, é que nós vamos ter a mudança de visão. Ou seja, na segunda expedição, pessoal, quando Colombo parte, né, e depois volta, depois de 2 anos, ele deixa aqui alguns marinheiros e tudo mais. Só que na volta dele, ele não encontra ninguém, e o que vem na cabeça do cara é que os índios comeram o pessoal vivo, né? Então há essa mudança de visão já quando Colombo, ele começa a distinguir entre índios bons e índios maus, né? E você tem essa coisa da escravidão ligado diretamente ao chamado direito romano, né? Você observa que a legitimidade para você escravizar o índio vem do direito romano, ou seja, se são bárbaros, logo podem ser escravizados. E no intuito da igreja, apoiada ainda nas ideias medievais, os infiéis são tipos de escravos. Tranquilo, pessoal? Só que nós vamos observar que vai haver escravidão, mas só que a coroa vai olhar de um jeito diferente. Ela faz um bico para esse caso da escravidão. E ela é aconselhada por teólogos, onde esses teólogos fazem uma observação que os índios não são considerados infiéis. Como assim? Para você ser infiel, você tem que ter conhecido a fé e depois rejeitado, não aceitado essa fé. Os índios eram simplesmente pagãos na ideia deles, porque ainda eles não tinham conhecido a verdadeira fé. Logo, se eles conhecessem e não aceitassem, eles poderiam ser escravizados como infiéis. Logo isso, em 1500, a princesa Isabel de Castela vai proibir o tráfico de índios, né? A escravidão dos índios, transformando eles em não escravos, mas sim servos. Tranquilo, pessoal? Essa ideia aqui, muito interessante, nós vamos falar mais na frente. Nós vamos levar um cara chamado Las Casas, né? Esse cara, a ideia dele, um primeiro momento, era um encomendeiro também, que vai abrir mão do seu encomenda e tudo mais, para essa disputa, para abrir esse questionamento de proteger o índio, né? Porque através dos encomendeiros os índios estavam sendo perseguidos e tudo mais, sendo maltratados, uma banalidade danada. E Las Casas ele vai começar a combater esses colonizadores, querendo que o índio seja uma pessoa livre, normal, tudo mais, não submetido a tratamentos desumanos. Só que a ideia de Las Casas, pessoal, ele é muito contraditório. Por quê? Ele queria os índios livres, mas só que no caso dos negros, dos escravos africanos, ele não aceitava que eles fossem livres. Por quê? Isso já era da vida deles serem escravos dos colonizadores. Tranquilo? Mas isso aqui é mais para frente. Mas vamos continuar aqui porque a nossa aula vai cortar muito. São 29 minutos já, quase 30. Então, livres. Só que essa liberdade deles, claro que depois vai ser escravizado depois e tudo mais, não vai ser tão ampla. Por quê? A princesa, ela vai dar essa liberdade, mas só que vai deixar uma brecha. Qual que é essa brecha? As chamadas guerras justas.
Se tem guerra justa, você pode, nesse caso, escravizar. Claro que os colonizadores vão aproveitar dessa ideia para formar vários combates, várias guerras contra as tribos. Para quê? Para alimentar esse comércio escravista. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Nós vamos observar que antes dele, o Colombo ir embora, ele vai chegar ao Haiti e vai chamar de lá Hispaniola, né? Onde vai fundar um forte chamado Forte de Navite, né? Aí eu observo que na segunda expedição, Colombo, né, irá voltar, né? E você vai observar que começa assim o início dessa colonização e escravidão da população nativa. Você vai observar que esse ato de colonizar, esse ato de escravidão, vai começar a ganhar forças a partir da segunda expedição de Colombo, né? Porque ele vai chegar no forte, vai ver o forte destruído e vai imaginar que os índios comeram os caras vivos. Então, ele vai dar essa distinção, como eu já falei para vocês anteriormente, de índios bons e índios maus. Beleza, pessoal? Ele continua desbravando ainda a parte das ilhas. Colombo vai ficar ali nas partes das ilhas, Cubas e tudo mais, pensando que ainda está na Índia, chegou na Índia, só que ele não chegou ainda na China. Ele está tentando achar aí na China. E você observa que a partir disso vai começar o declínio pouco a pouco de Cristóvão Colombo. Por quê? O ouro, a coroa, está triste. O que eu quero dizer com isso? Com tudo que o Colombo já descobriu, a extração de ouro ela ainda era em pouca quantidade. Não despertava ainda os olhares gordos da coroa espanhola. E isso estava dando os investimentos da empreitada de Colombo estava trazendo já prejuízos para a Espanha. E com isso, a coroa começa a cortar, tirar os privilégios que Colombo ganhou antes lá, naquelas concessões lá atrás, chegando até a único tipo de privilégio de almirante. Até o privilégio de vice-rei será tirado dele. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Isso significa, né? Você observa essa diminuição do privilégio de Cristóvão Colombo na sua formação da sua terceira expedição, né? A sua terceira expedição, ele vai demorar a formar ela e vai vir, se eu não me engano, com 8 navios, sendo que a segunda ele veio com 17 navios, uma tripulação muito grande. Você observa já isso na sua terceira expedição. E ainda mais, quando ele chega em São Domingos, né, que estava começando a ser colonizada, já você observa que colonizada em 1494, você observa que os colonos que ficaram ali estavam insatisfeitos. Então o pessoal já começou a ficar insatisfeito, porque já não tinha mão de obra para trabalhar, os índios estavam morrendo por causa das doenças que trouxeram os colonizadores e a forma de trabalho muito rigorosa, e os colonos não queriam pôr a mão na massa. E eles estavam revoltados como você observa aqui, a cara de triste dos colonos com Cristóvão Colombo. E pega Cristóvão Colombo e prende o cara e manda ele para a Espanha, né? Manda o cara para a Espanha. Chegando lá na Espanha, todas as acusações que foram feitas contra eles, num tipo assim de reconhecer que Cristóvão Colombo teve esse negócio, foi lá para desbravar aquele mundo que antes não era conhecido, os reis católicos perdoaram, né, as suas condenações, né, as suas acusações. E, consequentemente, Colombo morre em 1503, vai para a cidade de Pé Junto, e o cara morre sem prestígio nenhum do ato que ele fez. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora nós vamos passar para a nossa última parte. Você observa que a coroa ela está financiando esses processos de expedição. Claro que a burguesia financiou muito, mas a coroa estava pondo a cara para bater. Ela começa a não ter retorno desse dinheiro. Por quê? Você observa que
a procura de ouro, tudo que era produzido, não despertava muito interesse. E o que vai acontecer? A coroa vai começar a dar licença para particulares a fazer empreitadas para irem descobrir mais coisas. É o que nós iremos observar aqui, que esse pessoal aqui vai descobrir outras ilhas e ainda mais vai chegar nas chamadas no continente, né? Na terra firme mesmo do continente americano. Onde nós vamos observar aqui um desses caras, Cortez, Pizarro. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas essas licenças dadas a esses particulares, como por exemplo, Diego de Lepe, Alonso de Ojeda, mas principalmente aqui um cara chamado Américo Vespúcio, que vai conseguir comprovar que Colombo não chegou à Índia como ele tão batia o pé, tanto achava, Colombo achava de pé junto, vai morrer. Quando eu morrer, até minha caveira vai estar jurando que eu cheguei às Índias. Mas não, Américo Vespúcio dá essa má notícia para a caveira de Cristóvão Colombo, sendo que ele não conseguiu chegar na tão sonhada Índia, na China. Tranquilo, pessoal? Os monarcas vão dar essas licenças para esses particulares para tentar empreender essa tão sonhada ideia de Colombo. Mas só que Américo Vespúcio, através de sua navegação em torno do continente, vai observar que é um continente novo, né? E o nome dado América é retribuído ao seu nome, Américo Vespúcio. Tranquilo, pessoal? Então nós chegamos ao fim da nossa aula. No nosso próximo vídeo nós iremos falar mais sobre colonização, caso espanhol, parte 2. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. É uma introdução para que vocês possam entender como que formou primeiramente esse processo, esse domínio, essa autonomia desses primeiros colonos, né, onde a coroa espanhola começou a se sentir ameaçada, né, porque estava começando a tomar prejuízo, porque os caras descobriram ouro dessa vez, né? Nós vamos observar que no continente eles vão descobrir ouro e eles começaram a burlar os tributos da coroa. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula observaremos como que esses colonos agora eles começam a ganhar essa autonomia e começam a ganhar força, e a Espanha vai com mecanismos tentar diminuir essa autonomia desses colonos. Claro que vai haver um embate, sim, entre colonos e as forças dos chamados vice-reis. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula observaremos tudo isso.